Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da série Destravando a Sua Vida com a Numerologia. Aqui você aprende como destravar a sua vida usando estratégias e segredos numerológicos. Eu sou a Maria Cristina Rosa, eu sou psicóloga e numeróloga e há 13 anos eu venho me valendo desse conhecimento para ajudar pessoas a destravarem a sua vida. E hoje nós justamente vamos comentar sobre esses dois motivos que te impedem de destravar a sua vida e que você talvez não tenha se dado conta, você não se apercebeu, né, de que eles estão aí impedindo você de dar uma liberada aí na sua vida e voltar a viver com alegria, com contentamento, fazendo as coisas que você gosta e obtendo, né, realização, sucesso. Então tá muita gente nesse barco, muita gente realmente sofrendo por causa de estar com a vida travada. E aí a gente então está com essa disposição de fazer esse trabalho de conscientização para que mais e mais pessoas venham entender aonde que está o nó na sua vida, o que é que vem travando a fluência da sua vida. E como sempre eu falo, pegue um papel, pegue caneta e anote os pontos que você achar importante. Isso será de muita valia ali na frente. Muito importante fazer anotações. E esse tema hoje nosso, quais são, né, esses dois motivos, conhecer esses dois motivos que estão travando a sua vida da maior importância. É uma grande oportunidade para você conseguir destravar a sua vida usando a numerologia. Mas eu já te falo, né, que a numerologia não é uma questão de sorte, ou não é uma questão mágica, né, e que também eu não estou aqui para trazer a vocês esse ensinamento de como calcular seus números, porque não é hora disso ainda. Há todo um preparo antes para a gente entender a nossa vida. Estamos aqui tratando de como destravar a vida usando a numerologia. Mas, então, essa reunião hoje, essa aula hoje é muito importante para vocês conseguirem isso, mas é preciso estar assim, entendendo que numerologia não é sorte, né? Não é um passe de mágica. Tem muita gente que acha que precisa pôr uma letra aí no nome, ou trocar um nome, enfim, para poder conseguir os resultados que deseja. Mas eu não sou partidária dessa forma de ver, eu pratico a numerologia pitagórica, e ela não ensina que a gente precisa acrescentar nada em nosso nome. Ela nos ensina que nós, vivendo o nosso nome, a nossa data de nascimento, os números que ele está, se nós vivemos isso corretamente, nós temos a nossa vida fluente e com todo o sucesso que a gente deseja e que a gente merece, né? Então, esse tema hoje, como eu disse, é uma oportunidade para você destravar a sua vida usando conceitos e estratégias numerológicas. E a gente já está aqui fazendo essa preparação. Portanto, eu convido, né, todo mundo a permanecer até o final para ter uma ideia inteira sobre o assunto, para não pegar pedacinhos que depois não vão servir para nada, podendo, inclusive, atrapalhar, não é? Então, o benefício maior, não é, de usar os segredos numerológicos para destravar a vida é mostrar a você o seu rumo, o seu norte, né, e mostrar a você o caminho para você chegar, atingir esse norte, para você, então, pegar o seu rumo certo. E para fazer isso, é necessário que você conheça, como se a gente tivesse o mapa, e realmente a gente tem, né, o mapa numerológico. Então, nós temos um caminho a seguir se nós quisermos ter aqui nessa terra realização, ter saúde, ter alegria, conquistas materiais, não é? Amizade, bons relacionamentos. Não é possível conseguir essas coisas sem ter um plano, não é, a ser seguido, que nos leve a atingir essas coisas. E no caso, esse plano que eu estou falando, a gente chama de mapa numerológico natal, que é algo que todo mundo
recebe, né, no mundo espiritual, antes de nascer, no dia do seu nascimento. Pelo nome que recebe, pela data do seu nascimento, pelo momento seu de nascimento, ali vem, então, impresso, né, na sua pessoa, um plano para ser vivido de acordo, né, com a sua pessoa. E então você não pode viver como todo mundo vive, você tem que viver o seu plano pessoal. Mirela, Viviane, sejam bem-vindas e uma boa noite, né? Então, segundo a numerologia, todo mundo nasceu para se realizar, para ter felicidade, contentamento, mas vai precisar de seguir esse planejamento aí. Mas quem é que sabe disso? A maioria das pessoas ela desconhece, a maioria desconhece que ela tem um plano oculto. Né? Ainda nessa semana, eu conversando aqui com as vizinhas, e uma disse assim, mas se a gente soubesse qual o plano de Deus para nós, mas a gente não sabe, né? Aí eu falei, muito ao contrário, a gente sabe sim, intuitivamente, se eu estiver bem, eu sigo o meu plano muito direitinho, mas se eu não estiver bem, eu não me conecto com o meu plano. É por isso que a nossa vida trava, e por isso que a nossa vida se enche aí de dificuldades, né? Portanto, que quando nós intencionamos corrigir qualquer coisa em nossa existência, nós precisamos ter acesso a esse plano, seja intuitivamente ou seja por meio de uma ciência, né? E eu falo para vocês, assim, com muita certeza, de que eu, na minha vida de psicóloga, eu sempre procurei conhecimentos que agilizassem, né, o atendimento, porque com a terapia convencional uma pessoa pode levar até 5 anos para entender um padrão de comportamento que ela tem e abrir mão desse padrão que é inadequado, né, entender que precisa corrigir, que precisa fazer uma transformação. E, abraçando a numerologia, eu comecei a perceber que realmente vai mais rápido esse processo, porque a gente tem a orientação certeira, né? Nós temos um plano para seguir, mas não conhecemos esse plano, então nós nos desequilibramos, porque nós ficamos vivendo errado. Mas da hora que eu sei que eu tenho um plano, que eu procuro conhecer, e eu começo a seguir esse plano, a minha vida começa a destravar, porque eu começo a fazer o que eu vim fazer de verdade, né? Então, eu começo a desenvolver as minhas potencialidades, que isso é o que nós precisamos. E a gente começa a investir no desenvolvimento dessas potencialidades. A gente investe tempo, a gente investe dinheiro, a gente investe a boa vontade, né? A atenção, enfim, nós nos dedicamos a algo que pode nos levar a um rumo novo, não é? Então, a primeira coisa que a gente precisa é nos conscientizar do programa e começar a investir nele, né? Aí sim nós teremos um resultado bem bom. Por isso que o maior benefício da gente usar a numerologia para destravar a nossa vida é ao obter esse conhecimento e esse redirecionamento, né, que ele é perfeito. Então, sabendo o que fazer e como fazer, você se equilibra, né, em todas as áreas da sua vida. E então a sua vida passa a fluir naturalmente. É muito, muito bom isso, e muito belo isso, as pessoas realmente ficam bem satisfeitas, né? Então, encurta o tempo seu de aprendizagem, né, de novas circunstâncias, de novas ferramentas, né, de novas informações que você precisa adquirir para trilhar esse caminho. E isso é uma coisa muito, muito gratificante. É muito prazeroso realmente a gente entender um número e falar, nossa, que coisa bela. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa e ela disse assim, mas que coisa maravilhosa, né? Porque quando a pessoa entende quem ela é, o que ela veio fazer, ela fica assim surpresa, porque ela vê ali a beleza do plano dela, e que se fizer direitinho, uma coisa encaixadinha com a outra, aquilo traz uma plenitude para nós, né? Então é muito interessante, por isso que eu abracei essa ciência, e eu digo mesmo que não é necessário nem buscar outros procedimentos e outras terapias quando a gente abraça esse caminho aí.
porque é um caminho de crescimento, é um caminho que nos leva à realização e à felicidade. Por isso, dispensa outros procedimentos, mas podem ser usados com toda certeza, né? Então, por exemplo, no começo de quando a gente está com a vida muito travada, é bom sim, quem tem afinidade com religiões, por exemplo, receber um passe, né? Lá entre os católicos tem as orações que as pessoas impõem as mãos, não é? Em todas as religiões existem procedimentos que ajudam a pessoa energeticamente a liberar dos seus pesos, né? Aquele peso que fica fazendo com que ela fique deprimida, que ela fique amargurada, que ela se sinta medrosa. Então pode sim, né, a gente ter algumas terapias energéticas que nos ajudem a aliviar as nossas emoções. Mas o caminho de fato é eu trilhar o meu caminho de aperfeiçoamento. E assim, essa possibilidade existe, e o que eu tenho feito? Eu tenho comunicado, né, as pessoas por meio de lives, de pequenos vídeos e de conversas, né? Muitas vezes eu faço reuniões online específicas, né, não a live em si, mas reuniões com propósitos específicos para ajudar as pessoas a se conectarem novamente aí com todas essas potencialidades que elas têm e que não estão desenvolvendo e que deveriam estar desenvolvendo. Então eu pergunto sempre, né, o que você prefere, o que vale mais. Se é começar a entender qual que é o caminho certinho para você seguir e começar a se envolver com isso, ou permanecer do jeito que está, né? Permanecer do jeito que está é muito oneroso, porque vai acabar fazendo você deixar de ter um fluxo financeiro e de ter uma alegria que mantenha a sua saúde, né? A sua saúde começa a entrar também em pânico. Isso aconteceu comigo assim mesmo, né? Eu comecei a adoecer e depois não pude trabalhar por um certo tempo e fiquei dependente de familiares. E enquanto eu estava em processo de recuperação, eu não tinha como, né? E aí a minha vida ficou realmente dependente de outras pessoas. Então, hoje eu faço esse trabalho, né? Graças à internet a gente pode alcançar um número maior de pessoas e eu costumo trabalhar com pessoas individualmente nas consultas ou quando eu faço a interpretação do mapa por escrito, também vai pessoa, né? Mas eu estou trabalhando para abrir também frentes de trabalhar em grupos para poder até ficar mais em conta, né, para todo mundo. E quando a gente trabalha em grupo é muito gratificante porque um aprende com a experiência do outro, fica bem mais rico. E eu vou aqui comentando todas essas coisas com vocês, por isso que eu falo, continue seguindo esse perfil para saber mais, porque sempre eu vou estar trazendo uma oportunidade, como as lives, né, de vocês estarem aí adquirindo informações e estratégias numerológicas para poder seguirem seu caminho com precisão. Porque número é perfeito, número é preciso. Então, eles nos dão também um caminho perfeito e preciso. Então, para que a gente vai ficar batendo a cabeça com outra coisa se tem algo que é tão direcionador assim? Não é verdade? Então, a nossa vida é feita de escolhas, a sua vida é feita das suas escolhas e você precisa de informações corretas, né, de informações sobre diversos caminhos para você escolher aquele que mais vai se adaptar com a sua pessoa. O dia que eu descobri que o caminho da numerologia é um caminho de desenvolvimento pessoal por meio de autoconhecimento, isso me deixou incrivelmente assim surpresa, né? Porque é muito mais simples do que a gente imagina. Uma sequência numérica ali, ela nos dá uma sequência de comportamentos inteligentes, de padrões, né, que se a gente desenvolve esses padrões em nossa vida, nós construímos qualquer realidade que a gente queira construir. Isso é muito bom, né? Muito interessante. Então, são os dois motivos que estão travando a sua vida e que você nem se dá conta que são eles.
Isso é importante demais para você entender, para você começar a puxar aí o fiozinho da meada, né? E conseguindo caminhar nessa jornada aí que te liberta, não é? Então, o primeiro motivo que não deixa você destravar a sua vida é não conhecer o seu mapa numerológico natal, é não conhecer o seu programa de vida. Porque eu venho dizendo sempre que a gente tem esse programa de vida. Esse programa de vida se compõe de uma série de números, alguns são dados pelo nosso nome e outros são dados pela data de nascimento, né? E esses números, eles nos fornecem informações sobre todas as áreas da nossa vida. A nossa área de personalidade, que é o nosso nome que dá, a nossa área de destino, quer dizer, o que nós viemos viver e viver positivamente para que a gente consiga ter uma vida afetiva equilibrada e satisfatória, uma vida profissional perfeita, satisfatória, né? Uma vida também espiritual satisfatória, que nos realiza e nos indica todos os nossos caminhos. E também, o que eu não falei ainda, uma vida social, como que será a vida social também, né? Como que padrão de comportamento devo ter, se eu vim para ser uma pessoa livre, se eu vim para ser uma pessoa que precisa de parcerias. Então, tudo é marcadinho ali, que condições que eu tenho que exercer a minha profissão. Algumas pessoas vieram para ter sociedade, vínculo empregatício, outras não. Outras vieram para serem empreendedoras, não é? E como que a gente sabe disso? Muita gente segue isso com naturalidade, inconscientemente, nem intuitivamente. Como uma pessoa pode fazer seu mapa quando não se sabe que dia nasceu? E quando a gente não tem essa informação, não é possível fazer um mapa, porque nós realmente necessitamos de saber o dia. Porque o dia que nós nascemos é o dia que marca o nosso destino. E pelo nome aqui, a gente principalmente descobre qual que é o perfil, né, a personalidade que eu tenho, e se eu souber direitinho me equilibrar na personalidade que eu tenho, que eu vim com essa personalidade preparada para cumprir o meu destino, então se eu conseguir me equilibrar com a minha personalidade, quem não sabe o dia que nasceu, se conhecer ao menos a personalidade, que são 3 números distintos, e você se equilibrar no seu perfil vibracional, você consegue viver o seu destino intuitivamente. Então, isso é muito interessante também, tá? Uma pessoa veio para mim, ela tinha 3 possibilidades de data de nascimento. Aliás, eu acho que o dia ela sabia, mas o ano não. Porque lá atrás, olha que interessante, o pai dela diminuía, tinha o hábito de registrar depois, 1 ano depois, 2 anos depois, para a pessoa ter uma idade menor. Agora, o que passava na cabeça do pai, a gente não sabe. Por que ele fazia isso? Que ele fazia com todos os filhos. Então, a pessoa veio fazer o mapa dela, e ela não sabia a data corretamente. Ela supunha, ela tinha 3 possibilidades. Então, e falou, eu creio ser essa possibilidade. Então, eu calculei o mapa em torno dessa que ela acreditava. E pelos relatos dela, das experiências que ela foi vivendo, aquelas experiências se encaixavam mais em outro ano do que naquele que ela foi registrada. Então, dessa maneira, a gente pode ajustar, né? Mas aí é uma inferência, quer dizer, foi uma conclusão de um estudo feito. Mas, então, eu não prometo que eu vou mostrar o plano, os ciclos, só pelo nome. Mas é possível já de descobrir alguma coisa. E aí, gente, as dúvidas que vocês tiverem, vão perguntando, porque o esclarecimento é que ajuda a ter as definições. Então, o primeiro motivo que nos impede é justamente não conhecer esses números. Porém, intuitivamente as pessoas seguem. Eu já encontrei aí poucas pessoas, mas eu encontrei
pessoas que não sabiam nada do mapa e estavam vivendo muito direitinho. E como muito direitinho é ótimo, né? Por que eu falo muito direitinho? Não está vivendo de forma perfeita, mas está com a vida organizada. Não falta recurso financeiro, né? A família também é organizada, é relativamente feliz, né? O relacionamento é, no geral, bom. Não quer dizer que seja perfeito, mas no geral a vida está andando e a pessoa não está passando muitas faltas, não adoece muito, né? E a família também vai seguindo o padrão. Então, dali a gente já infere que ela está vivendo relativamente bem. E quando ela vem e que a gente olha o mapa, é impressionante. As coisas ela foi fazendo nas épocas certas. Quando mudava um ciclo, ela acompanhava tudo intuitivamente. Mas por quê? Porque a pessoa está relativamente equilibrada. Só que a maioria de nós não está relativamente equilibrada. Muito ao contrário. Então, quando conhecemos nossos números, nós aprendemos como vibrar cada um deles corretamente, porque é uma frequência vibratória. Por isso que não é magia. Eu não posso pegar um número e ficar usando ele como mágica. Eu tenho que fazer o que ele é, né? Então, se o número ele é um número da independência, da decisão, então a pessoa tem aquela energia de ser independente, de ter seus pensamentos próprios, de pensar por si mesma, de dirigir sua vida de acordo com o motivo interno dela, e ela faz assim, aí ela está vibrando o número como ele tem que ser vibrado. A energia vem na vida dela, mas se ela não vibrar, ela deixa essa energia parada e ela adoece. Então, nós precisamos saber o que o número significa e fazer o que ele está indicando. Então, a característica do número, a gente precisa transformar em habilidade. E quando a gente faz isso, nossa, o sucesso começa a vir. Não é de um dia para o outro, eu também tenho que avisar isso. Eu conheci meus números hoje, então a partir de agora eu já posso começar a transformar as características dele em habilidades minhas de comportamento, né? Vocês acham isso? Parece fácil, difícil, isso assusta, ou parece ser realmente um caminho? Deixe nos comentários aí. Então, para a vida nossa florescer, nós precisamos conhecer os nossos números, né? E aprender a vibrá-los como eles pedem, né? Aí, a segunda questão, então, o segundo motivo da gente não destravar a nossa vida é o fato de nós não termos o conhecimento de como vibrar cada número desse que está lá. Porque, raciocina comigo, se eu não conheço quais os números que eu devo vibrar, então também eu não sei como vibrar cada um, pois eu não conheci cada um, não entendi o significado dele, né? As características que esse número tem. Aliás, o primeiro motivo é não conhecer e o segundo motivo é não saber como vibrá-los, não é? Nesse caso, fica difícil. Então, por exemplo, imagine que você tem aí umas 2 crianças, 3 crianças, e você contrata um motorista, né, para levar as crianças à escola. Aí, então, o motorista chega, você põe uma venda nos olhos dele e manda ele levar suas crianças. Você tem coragem de deixar esse motorista, que você vendou os olhos dele, dirigir esse carro e levar suas crianças à escola? Claro que não, né? Porque ali na frente ocorrerá um acidente em algum nível de gravidade, porque um cego não pode estar dirigindo um veículo, não é? Então, os nossos números, a gente tem que dirigi-los. Se eu não souber como dirigir os meus números, eu vou estar como um cego, eu vou estar vivendo às cegas. E como é que eu posso ter uma vida fluida e cheia de realizações, de conquistas, se eu estou vivendo às cegas? Então é assim que você está dirigindo a sua vida, que eu dirigi a minha há algum tempo e muitos estão fazendo, completamente cegos em relação às próprias potencialidades. Então é um caminho assim de destruição, porque a gente vai fazer errado e faz errado. Então nós não sabemos nada disso,
né? A gente não sabe que tem um programa para seguir, que é o caso da vizinha. Mas se a gente soubesse o plano de Deus, isso mesmo, se a gente soubesse o plano de Deus, a gente não errava. Só que esse plano não é de Deus sozinho, não, é de você com ele, é meu com ele. A gente, com a divindade, criou, então, estratégias perfeitas para a gente resolver problemas aí da nossa linhagem familiar, né? Porque quando a gente nasce, a gente vem com código genético, e esses números todos, eles são, então, a tradução desse código genético, e lá tem todas as possibilidades de sucesso, todas as possibilidades de adoecimento, de perdas, tudo está aí. E, portanto, para que eu não deixe que essas coisas venham prejudicar a minha vida, eu preciso curá-las, não é verdade? Simone, bem-vinda. Assim, nós podemos transformar o nosso DNA, e hoje isso já é comprovado pela física, né? A física quântica tem mostrado aí as questões da epigenética, que significa transformar o seu gene pelo que você faz da sua vida, do ambiente que você constrói ao seu lado, do ambiente que você constrói na sua mente, no seu sentimento e no seu mundo de ações. Olha que coisa importante isso. Então, se eu transformar o que eu penso, o que eu falo, né? O que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço, eu mudo o meu destino. Mas eu não tenho que mudar o destino que eu nasci para ele ser concretizado. Eu tenho que mudar esse destino que eu criei paralelamente, usando o meu livre-arbítrio e vivendo errado. Então, destino existe sim, é para nos conduzir à felicidade, à realização. Mas como nós não conhecemos o nosso programa, nós perdemos essa possibilidade de realização. E é isso que eu estou fazendo aqui, conversando essas coisas com todos vocês que passam por mim. Eu quero ensinar vocês, eu posso ensinar vocês como destravar a sua vida usando a numerologia, usando esses conceitos, essas estratégias, esses segredos. Por exemplo, né, eu gosto de dar meu exemplo porque foi para mim tão marcante. Eu era criança, eu não era uma menina como as outras, eu gostava de brincar de aula, né, de dar aula. E as crianças, as meninas, gostavam de brincar de boneca, de casinha. Então, eu não. E foi interessante, porque quando eu cresci, né, eu fui me tornando adulta e eu tinha desejo e planos de me casar e ter filhos. Mas eu não gostava de brincar de casinha. E quando eu me casei, meu casamento não durou muito tempo, ele durou 9 anos. Né? Por quê? Porque eu não vim para me casar. Eu vim para aprender e ensinar. Então, isso que eu estou fazendo é minha tarefa. Não é? Eu não fui professora numa sala de aula, mas eu fui professora no consultório, sou professora nos meus atendimentos. Não é? Por quê? Porque eu trago ensinamentos que transformam a vida das pessoas. Então, olha que lá na infância eu estava conectada já com os meus números. A criança está conectada com os seus números, mas com tanta coisa que a gente tem hoje, internet e tudo, as crianças já estão se desconectando também. O que a televisão fez com a gente? O que a mídia fez com a gente? Nos desconectou da nossa essência. Todo mundo vivendo errado, todo mundo vivendo como um robô, todo mundo com cabelo igual, todo mundo tendo que alisar cabelo, ou então quando entra a moda de enrolar cabelo, todo mundo vai enrolar cabelo. Fica velho, tem que pintar cabelo, tem que fazer preenchimento, tem que fazer plástica. Né? Se engordou um pouquinho, tem que ficar fazendo cirurgia para tirar a gordurinha. Gente, isso tudo é uma aberração, não é para viver dessa forma, não é? A gente tem uma natureza, a gente precisa seguir a nossa natureza, mas nós fomos levados a nos desequilibrar, vivendo todo mundo o mesmo padrão, com o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de moda, o mesmo tipo de alimento, né? O mesmo tipo de diversão, sendo que cada um é um. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outro, um aprecia um jeito, o outro aprecia o outro jeito, e é para cada um ser a própria individualidade. Então dá para entender por que a gente trava a vida. Então por isso que eu sempre falo que os números, eles são um caminho de crescimento. Se a gente encontrar esse programa e começar a vivê-lo corretamente, a gente começa a se desenvolver espiritualmente também, e a nossa vida começa a se ajustar.
Eu passei para vocês hoje esse entendimento, que sem tirar esses dois motivos aí, que são a ignorância, né, dos números, e a ignorância de como fazer, de como viver, nós não vamos conseguir destravar, né, a nossa vida. E assim, se a gente quiser se conectar novamente com a nossa pessoa e a gente começar a fazer certo, a gente tem esse caminho aí disponibilizado. Portanto, o que eu falo, eu estou aqui para ensinar vocês a destravarem sua vida usando a numerologia. E aí, se a gente não adota esse caminho de autoconhecimento ou algum outro, eu indico esse porque eu acho que foi o mais perfeito que eu encontrei, nós vamos continuar do mesmo tamanho, né? Pequeno na consciência, pequeno na grandeza interior, pequeno na sabedoria de como agir. Então, não tem espaço, não tem energia para fazer a vida fluir novamente. Então, nós precisamos de orientação, né? Então, procurando conhecer o mapa de vocês, será possível vocês destravarem sua vida. Então, as pessoas falam, Cristina, mas a minha vida está um caos, eu estou justamente sem financeiro, eu não estou podendo investir, eu também não estou tendo cabeça, eu não tenho concentração, eu não consigo pensar em nada. Então, gente, calma. É claro que eu entendo vocês e é claro que eu quero ajudar, por isso que eu estou trabalhando aí nessa possibilidade de fazer em grupo, né? Porque fazendo em grupo fica mais barato para todo mundo. E outra coisa, em grupo uma pessoa entende, ela vê a experiência do outro e ela cresce, ela tira aquele exemplo daquela, ela aproveita para ela. Então, olha para ver que sempre tem uma chance, sempre tem uma possibilidade, né? Então, quem tem interesse e não consegue arcar com o custo, que eu não acho que é tão grande assim, porque o custo-benefício, ele vale muito a pena. Quanto custa a sua vida ter uma direção certa? Quanto custa você saber isso? Né? A gente gasta muito mais com doença depois. Uma cirurgiazinha de nada, num dente você gasta R$3.000, R$4.000. A pessoa fez cirurgia de catarata recentemente, gastou R$10.000. E quanto custa impedir isso? O preço de um mapa numerológico, um preço de uma consulta, ou de 2, ou de 3, ou de um pacote, não é que vai libertar sua vida de tanta tristeza, de tanta amargura, de tanto problema? Então, gente, olha, quando a gente fala, não tem dinheiro, mas a gente gasta com tanta coisa, a gente tinge cabelo, a gente faz unha, a gente compra batom, a gente toma cerveja não faz bem à saúde, não. A gente come pizza é um veneno, sabia? A gente compra sorvete e a gente come doce. Tudo isso que envenena o nosso corpo. Por que a gente não junta e aplica numa coisa que libera a sua vida, né? Então, para vocês verem, é questão de entendimento. É questão de ter a ideia certa para fazer a coisa certa, né? Então, eu com muito carinho eu falo, olha, sempre tem um jeito, né? Quem quiser deixar o seu nome aí para mim, que eu quero fazer em grupo, vamos ver como é que funciona isso, vamos ver se dá para mim, vamos fazer uma listinha, né, de quem gostaria de fazer uma experiência de aprendizagem aí dos seus números em grupo. Seria muito bom, né? Então, tem muitas chances, há muitas oportunidades, mas nós não podemos falar, eu não tenho dinheiro, então corta a oportunidade. Não é assim. Vamos pensar, eu vou arrumar esse dinheiro, não sei como, não importa, eu sei que eu quero, e eu vou. Então, vocês veem que se não tiver uma decisão, não vai abrir campo nenhum, né? Dinheiro eu tenho, não tenho tempo. Tempo é prioridade, assim como as despesas, tempo também é prioridade, sabe? Então, precisa arrumar o tempo. Então, o que eu vou organizar, como que eu vou organizar a minha vida para eu separar esse tempo? Porque uma vez eu fiz uma experiência, não consegui achar o dia que todo mundo podia. Porque isso é impossível. Não existe um dia que todo mundo pode. Então, eu marco um dia e todo mundo dá um jeito de estar lá. Assim vai funcionar. Não é? Assim vai funcionar. Porque se eu quero, eu dispenso aquilo para fazer isso. Então, Viviane tem interesse. Não é, Viviane? Então,
Deixa lá no meu direto, por favor, vai lá no direto do meu perfil e deixa a mensagem lá para mim. Todos que tiverem interesse, deixa a mensagem lá no direto, porque aí eu organizo a experiência e faço a comunicação com vocês. Porque nós temos que achar uma saída que dá para todo mundo. Eu quero ajudar, eu me disponho, não é? E essa é a minha profissão, é o meu trabalho, então eu naturalmente tenho que ter o meu ganho, eu pago contas, não é? Mas se todo mundo faz junto, fica mais em conta para todo mundo. Então é uma experiência maravilhosa. Portanto, que não tem desculpa, né? A desculpa é quem não quer. A semana passada mesmo eu atendi um caso, ela falou: olha, eu quero essa consulta de qualquer jeito, porque o que você falou me mostrou que é o caminho que eu quero. Mas me aguarde, porque eu não tenho hoje. Eu vou me organizar. 15 dias depois, ela veio e marcou o preço parcelado. Então, quer dizer, quem quer arruma um jeito, né, gente? Quem não quer arruma uma desculpa. Eu falo isso de coração, sabe? Porque eu, Cristina, eu reservo sempre uma quantia para eu investir na minha aprendizagem, no meu aperfeiçoamento. Eu sempre deixo um tanto para eu ter cursos, eu ter livros, eu ter o que for, mas eu continuar meu enriquecimento pessoal. Porque a gente continuamente tem desafios novos e a gente continuamente tem que estar atualizado, né? Isso que eu queria trazer hoje para vocês, né? Reforçando que o meu preparo que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, o meu desejo é ajudar vocês a destravarem a vida usando a numerologia. Porque esse caminho ele é certeiro. O que é necessário você conhecer seus números e se interessar em se aperfeiçoar, a criar as habilidades, né? Se aperfeiçoar nas características de cada número. Por isso que é preciso a gente conversar, para ir explicando, não é? Costuma que uma consulta que a pessoa faz, ela se redireciona, e tem gente que aí de tempos em tempos volta, faz nova consulta para relembrar. Então, para vocês verem como que há muitas chances da gente encontrar o próprio caminho e fazer o que tem que fazer. Então, um passo de cada vez. Isso que eu quero deixar hoje. Né? Toda live eu gosto de deixar um passo para você ir colocando em prática os segredos numerológicos, porque tudo que eu falo aqui é um segredo revelado pela numerologia. Porque a numerologia é uma ciência vibracional. Ela nos ensina como a gente vibrar as nossas frequências numéricas para ter realização interna e realização material. O que é realização material? É saúde, é dinheiro, né? É relacionamento bom, é uma experiência boa aqui na Terra, vivências boas, equilibradas, positivas, né? Então, o que eu vou deixar para vocês hoje? Aqui, primeira coisa. Respira e se acalme. Porque você não vai conseguir, a pessoa fala, quero para ontem, não vai conseguir para ontem destravar a sua vida, nem para hoje. Mas hoje você já pode começar a destravar. Amanhã você continua destravando. Com uma coisinha assim que você faz hoje. Uma coisinha assim que você fizer amanhã, outra depois de amanhã. 365 dias fazendo uma coisinha, são 365 coisinhas que você terá feito. Em um ano você terá uma transformação significativa na sua vida. Então, olha, o passo que eu vou sugerir hoje. Respira, se acalme. Primeira coisa, né? E seja paciente com você e com a sua vida, com o seu momento. Então, respira, centra, aí fica quietinha e se acalma. O que é que vai acontecer? Você vai ficar num ambiente tranquilo para você começar a definir o seu rumo, começar a definir o que você quer. Então, o que você quer? Destravar a sua vida? Então, fica lá quietinho no seu canto e fala, quero destravar minha vida. Esse caminho está me chamando a atenção. Eu vou continuar seguindo o perfil para me ver se é isso mesmo que eu quero. Eu vou escutar outras dicas, vou entender o que ela está falando e vou ver se eu quero abraçar isso mesmo. Então, decide. Vem aqui toda segunda-feira. Se eu fizer a quarta também, às vezes eu faço, às vezes não.
depende aqui da minha agenda. Então, tudo que eu fizer, me siga, ouça, anote, né? Porque é você que tem que sair da sua situação. Eu só posso indicar. Eu só posso ensinar como. Eu não posso fazer por você, né? Então, hoje, senta no seu cantinho, respira, se acalma e procure aí ter essa definição. Vou me envolver, vou arranjar tempo, vou me envolver com essa pessoa que está falando dessas coisas para eu conferir se isso bate realmente para mim, né? Aí, na calma, você pode definir o que você deseja, mas defina de verdade, determina. Eu vou destravar minha vida e vou conferir se a numerologia vai realmente ser o caminho que eu quero. Eu me sinto confortável com isso, por isso que eu vou ouvir mais, né? Decidiu? Então, depois que você decidiu, você vai ver que interessante aí que a mágica começa a acontecer. Porque o universo não te responde enquanto você não decide. Porque o que ele vai te dar? Você não tem definição, ele não pode te dar nada. Você está em cima do muro. Agora, na hora que você pula do muro e fala, eu vou pular por aqui, vou descer para esse lado, aí começa a vir na sua intuição, faz isso, faz aquilo, aí você fala, nossa, será mesmo? Aí você vai estudar aquilo que chegou lá, né? É isso que você vai fazer, que estou sugerindo você fazer hoje. Começa hoje, né? E de repente, quando você fala, eu vou para essa consulta de qualquer jeito, não sei como, mas um jeito vai surgir, porque eu determino que vai. Aí não raro costuma acontecer o que a gente chama de coincidência, mas não é coincidência, porque coincidência não existe. Existe que você julgou para o universo uma determinação, agora ele sabe o que ele pode te dar. Então, olha como que a gente não sabe, a gente não pede, a gente não explicita, a gente não demonstra, né, a necessidade que a gente tem, nem para o universo, nem para nós mesmos a gente não fala. Como que o universo vai te dar? Como que a pessoa que está do seu lado vai desconfiar se você não fala? É isso, tá? Hoje senta aí no seu cantinho, quem chegou agora vê desde o começo, para pegar todos os pontos, seguir o raciocínio, né? E eu só quero lembrar vocês que quem quer dá um jeito, tá? Mas quem não quer, o jeito nunca vai aparecer, tá bom? Então, não se esqueça também que a vida de vocês é o mais importante projeto que vocês têm. Cuide bem dessa vida. Eu espero que essa comunicação tenha animado vocês, tenha aberto a sua sensibilidade, a sua percepção. Eu peço, deixe no comentário o que vocês acharam de importante, que dúvidas vocês têm. E quem se interessar a participar de um grupo para fazer a coisa de uma forma mais tranquila, financeiramente, né? Deixa no meu direto lá, eu me interesso pela experiência em grupo com a numerologia. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, viu? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.